Boa tarde, pessoal. Todo mundo está ouvindo? Opa, isso é muito bom. Então, vamos começar então hoje o nosso treinamento sobre configuração fiscal. Eu sou o Alexandre, sou analista, um dos analistas responsáveis pelo desenvolvimento da Everest 3.0 e hoje vamos conversar um pouquinho sobre configuração fiscal. Esse processo que no Brasil hoje é tão misterioso e tão complexo que ele consegue fazer com que uma simples ação de venda se torne um exercício de regras e leis e coisas que mais aborrecem às vezes do que solucionam. Mas vamos tentar deixar isso bastante claro, a forma como a Everest funciona, como a gente consegue configurar ele a fim de que esse processo possa ser o mais transparente, o mais fluido possível e a gente consiga desenvolver o nosso trabalho sem se preocupar muito com essa parte, ok? Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o cadastro, a configuração, o que é a configuração fiscal. Para esse processo, a gente vai usar uma apresentação de slides que foi preparada e que depois ela vai ficar disponível como material de apoio caso o cliente ou o consultor queira utilizar no dia a dia para tirar alguma dúvida. Certo? Se precisarem fazer alguma pergunta, podem perguntar via chat, que eu vou responder na medida do possível. O que eu não conseguir responder, a gente agenda a resposta e eu envio para vocês depois. Ok? Bom, vamos compartilhar a tela aqui, então. Deixa eu abrir aqui o compartilhador de tela para eu poder começar esse trabalho com vocês. Muito bem. Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre configuração fiscal. Ok? A configuração fiscal dentro do Everest, ela funciona usando como parâmetro alguns princípios ou algumas informações que provém de algumas partes do sistema que a gente vai ver agora. Uma delas é a natureza fiscal, também o tipo do item, a origem da mercadoria, o AUF, o estado de destino, para onde essa mercadoria está indo, a destinação da mercadoria, se é para consumo, se é para revenda, assim por diante, se o destinatário é um órgão público e o indicador de presença do comprador. Além do destinatário, se ele é contribuinte ou não, ou se ele é SUFRAM. Ok? Com esses dados em mãos, a gente consegue desenvolver bem o processo de faturamento, de saber da onde a gente vai pegar, quais informações a gente vai pegar e assim por diante. Bom, muito bem. Essa configuração fiscal, ela é feita lá na tela de cadastramento de configuração fiscal, que fica no CIS, escrituração fiscal, configuração fiscal. Lá nós temos essa tela que ela permite que nós cadastremos aqui na parte de cima da tela. Nós vamos cadastrar as configurações, os filtros, os campos que a gente vai usar para definir quais os parâmetros a gente vai usar. Esses parâmetros são aqueles que a gente viu no slide anterior. E a parte de baixo, nessas abas, a gente configura de fato os parâmetros. Qual a CFOP que vai ser utilizada, as configurações de ICMS, IPI e assim por diante. Vamos ver detalhadamente cada campo desse aqui, para a gente saber de onde ele vem e para que ele serve. Ok? Então, como que a gente inicia um processo de configuração fiscal? A primeira coisa que a gente faz é dar uma descrição para essa configuração, para essa regra que a gente está criando. Cada regra pode ter um rótulo específico, que vai ajudar a gente a definir que regra é essa, baseada nessa frase. São 150 posições onde a gente pode descrever
como, de forma sucinta, a que se refere essa regra, essa configuração que a gente está criando. Todas as configurações fiscais, elas ficam vinculadas a uma tabela fiscal. Essa tabela fiscal, ela é um agrupador de configurações. Por padrão, cada estado de origem, ou seja, cada estado emissor da nota fiscal vai ter uma tabela para ele. Se eu tenho, por exemplo, hoje, 3 empresas registradas em São Paulo e 2 empresas no Rio de Janeiro, eu teria que ter, a princípio, 2 regras fiscais, 2 tabelas fiscais. Uma tabela para o estado de São Paulo e uma tabela para o estado do Rio, porque eu vou ter empresas emitindo nesses 2 estados. E cada estado tem suas particularidades, tem seus percentuais de ICMS, suas regras e assim por diante. Então, de praxe, a gente já parte desse princípio. Cada estado emissor de origem vai ter uma tabela fiscal. E dentro desta tabela, um agrupamento de configurações, dependendo do NCM que eu estou utilizando na venda. Além disso, eu posso ter variações dentro do estado. Por exemplo, uma variação bastante comum é o CST do ICMS. Se eu tenho itens que faturam com CST 00, integral, com CST 60, substituição tributária, 41, isentos, cada CST desse vai exigir uma tabela diferente. E dentro dessa tabela, as configurações necessárias para cada cenário de operação de venda. Certo? Então, a gente cria a tabela fiscal que a gente vai usar para acomodar essa configuração que a gente vai fazer agora. Uma vez que a gente tem a tabela, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 2 empresas. Uma empresa no Paraná e uma empresa em São Paulo. E cada uma delas tem CSTs ou tem NCMs que faturam com essas CSTs aqui. No Paraná eu faturo com essas 3 CSTs e em São Paulo com essas 2 CSTs. Então eu criei uma tabela para cada cenário desse. Uma vez que eu tenha definido a minha tabela fiscal, eu consigo fazer os agrupamentos corretos. Como que eu crio tabelas fiscais? Se a gente observar aqui no slide anterior, no campo de tabela fiscal, eu tenho um maisinho ali. Esse maisinho aqui, ó. Esse maisinho me dá acesso à tela onde eu faço o cadastramento e a configuração das tabelas fiscais. Isso me permite criar tabelas, mudar o nome das tabelas e assim por diante. Aquele maisinho acessa essa tela. Essa tela aqui me permite criar novas tabelas ou gerenciar as tabelas já existentes. Eu posso cancelar uma tabela fiscal, eu posso mudar o nome dela e assim por diante. Uma vez que eu tenho a tabela cadastrada aqui, eu posso clicar nesse Vzinho que ele vai aplicar a tabela no campo, ou eu posso voltar aqui no campo, selecionar a tabela que eu criei ou alterei e eu vou estar usando ela na minha configuração. Uma vez que eu tenha criado a tabela e selecionado ela, eu vou partir para o próximo campo, que é a natureza fiscal. Esse campo natureza fiscal, ele define qual é o tipo de operação que eu estou fazendo. Se é uma operação de venda, se é uma operação de transferência, se é uma operação de bonificação e assim por diante. Lembrando que só essas 3 operações podem ser configuradas na configuração fiscal. As outras operações, que são compra, devoluções de venda, devolução de compra, substituição de cupom, essas operações não usam configuração fiscal. Elas vão aproveitar os dados do documento original. Ou, no caso de compra, o usuário vai ter que informar na mão os parâmetros fiscais que vieram na DANF de origem, quando a compra for lançada manualmente. Ok? Então, quando for uma compra, uma operação de venda, bonificação ou transferência, aí sim eu preciso de uma configuração fiscal para cada NCM que eu vou utilizar nesse processo. Ok? Muito bem, uma vez que eu tenha a configuração, no caso, só para salientar, essa questão de venda, bonificação e transferência é a função fiscal.
ok? O Everest permite várias naturezas diferentes usando a mesma função fiscal. Para cada natureza dessa, com as funções de venda, bonificação e transferência, eu consigo fazer uma configuração fiscal específica. Ok? Da onde o sistema vai pegar essa informação de natureza na hora dele buscar a configuração fiscal que ele vai usar? Ele vai pegar lá da pré-nota. Ele vai pegar daqui, ó. Lá na tela de pré-nota, eu tenho o campo natureza fiscal. Lá. Depois da empresa, é a segunda coisa que eu informo quando estou lançando uma pré-nota. Qual é a natureza daquela pré-nota? É uma venda? É uma bonificação? É uma transferência? É uma venda específica ao consumidor? É uma venda para outro estado? Depende da natureza, isso é configurável. Cada cliente configura a natureza que precisa. Mas ela tem que ter a função específica: venda, bonificação ou transferência. Ok? Muito bem. Uma vez que eu tenha configurado, que eu tenha informado a natureza fiscal, o próximo filtro que eu tenho que informar é o filtro de tipo de item. O tipo de item é aquele tipo que você informa lá no cadastro do item. Lá é a primeira coisa que você informa quando vai cadastrar um item, o tipo do item. Esse tipo de item, ele pode ser produto acabado, ele pode ser matéria-prima, ele pode ser mercadoria de revenda. Aí vai depender do item que você está vendendo na hora. Para cada item desse aqui, é possível fazer uma configuração fiscal diferente. Posso ter uma configuração para produto acabado, posso ter uma configuração para mercadoria de revenda e assim por diante. Ok? Então, esse é o segundo filtro que a gente utiliza. O terceiro filtro é a origem da mercadoria. A origem da mercadoria também vem lá do cadastro do cliente, do item, perdão, vem lá do cadastro do item, aquele quadrinho fiscais ali. Ó, você tem a origem da mercadoria. Essa origem da mercadoria, ela pode ser ela pode ter várias origens. Perdão, eu confundi a foto aqui. Ó. A foto aqui está sendo exibida na natureza fiscal. Eu vou corrigir esse material para poder postar ele corretamente depois. O tipo do item, ele pode ser venda nacional, ele pode ser fabricação nacional, ele pode ser importado, ele pode ser fabricação nacional com um percentual de importação, e assim por diante. São várias as opções disponíveis nesse campo. Normalmente a gente usa o 0 ou 1, né, que é nacional ou internacional. O próximo campo que a gente tem que configurar é a UF do destinatário. Essa UF de destino, ela tem origem lá no cadastro do cliente. Lá no cadastro do cliente, nós temos a UF de origem aqui do cliente. Essa UF normalmente é pega do endereço padrão, aquele endereço que você informa lá na aba dados. Porém, quando o destinatário tem um endereço de entrega diferente e esse endereço de entrega é informado na pré-nota, o sistema vai pegar a UF desse endereço de entrega para fazer a localização da configuração fiscal, não o endereço padrão do cliente. Isso é um ponto importante que é necessário salientar. Quando o cliente, o destinatário, usa um endereço de entrega, é a UF desse endereço de entrega que vai definir a regra fiscal. Se esse endereço de entrega for num estado diferente do estado onde ele está localizado, as regras vão se basear no estado de entrega, não no estado de origem do destinatário. Ok? Passando por esse filtro, a gente tem o filtro destinação. Essa destinação é o objetivo da operação. Ela é uma operação de venda para industrialização, revenda, consumo final. Isso também vem lá da pré-nota. Se a gente observar lá na pré-nota, nós vamos ter um campo lá na aba dados chamado destinação. É bem verdade que no cadastro do cliente também existe lá na abinha perfil esse campo destinação. Mas o campo que tem lá na aba do perfil do cliente, ele é apenas para sugestão, para um preenchimento automático quando a gente começa a emitir a pré-nota desse cliente.
O campo que efetivamente vai ser usado para filtro é o campo que está na pré-nota, ok? Depois da destinação, a gente tem o campo órgão público. Esse cliente, ele é um cliente da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, ou ele não é um órgão público? Isso vem lá do cadastro do cliente. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que lá no cadastro do cliente, na aba parâmetros fiscais, a gente tem o quadrinho lá, saber se esse cliente ele é órgão público. Se ele for, vai ter um tipo de faturamento, um tipo de tributação. Se ele não for, o tipo de tributação é diferente. Por isso é necessário a gente ter essa informação no momento do faturamento. Ainda, um outro filtro que a gente tem que usar é o indicador de presença do comprador. Esse também vem da pré-nota. Lá na aba dados, temos lá indicador de presença do comprador. Esse campo ele é interessante porque ele pode definir se a operação é interestadual ou não, juntamente com o estado de destino. Ou seja, se eu tenho uma venda que ela foi feita para um cliente de outro estado, mas se eu informei na pré-nota que a operação é operação presencial, essa operação ela vai ser dentro do estado, mesmo que o cliente seja de fora do estado. Se eu estou em São Paulo, veio um cliente do Rio de Janeiro, almoçou na minha loja e pediu uma nota fiscal em nome da empresa dele, eu vou tirar a nota fiscal em nome da empresa dele, que é lá do Rio de Janeiro, mas eu vou informar na minha pré-nota que foi uma operação presencial. Ou seja, o objeto da venda, a mercadoria dessa nota fiscal foi entregue para o cliente em loco, no mesmo estado onde ocorreu a emissão da nota. Por isso, vai ser uma nota com CFOP iniciando em 5, operação dentro do estado. É muito importante essa informação e muitos clientes têm errado na hora de fazer essa configuração. Eles têm colocado nesse campo indicador de presença, operação presencial e colocado a CFOP com início 6. Quando bate lá na Cefaz, a Cefaz rejeita a nota. Ok? Um detalhe interessante a se lembrar. O próximo filtro é o filtro de contribuinte de CMS. Esse filtro de contribuinte de CMS, ele vem também lá do cadastro de cliente. Na mesma aba parâmetros fiscais, eu tenho aqui no cantinho aqui se ele é contribuinte de CMS. Sim ou não. Então, dali que vem essa informação. Essa informação vem daqui, ó, contribuinte de CMS. Ok? Depois disso, eu tenho o filtro de Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Esse cliente, ele faz parte do programa de incentivo da Zona Franca de Manaus, sim ou não? Isso também é definido lá no cadastro de clientes, a aba parâmetros fiscais, essa flagzinha SUFRAMA aqui. Se ela tiver marcado, esse cliente é o que comumente chamado de cliente suframado, né? Ele pertence a esse programa. Se não, é um cliente normal. Ok? Então, esses são os filtros, os parâmetros de configuração necessários para que o sistema consiga localizar uma configuração fiscal para utilizar numa pré-nota. Então, a gente tendo esses parâmetros já estabelecidos, está na hora agora da gente iniciar a configuração, a informação dos parâmetros que serão utilizados, propriamente dito. Uma vez que definiu o filtro, vamos definir agora os parâmetros a serem utilizados. A primeira coisa que a gente vai observar é a aba de configurações. Essa aba de configurações, ela tem esse primeiro quadrinho aqui, incidências, que ele indica quais os impostos que vão incidir nessa operação. Os impostos marcados aqui têm suas abas habilitadas. Após isso, você informa a operação fiscal, a CFOP. A CFOP informada aqui depende da venda que você vai fazer. Se for interestadual, inicie em 6, se for dentro do estado, inicie em 5 e assim por diante.
Uma vez informando a operação, a gente informa a variação fiscal. Importante salientar que somente as operações fiscais que têm variações configuradas vão aparecer nessa lista. As que não têm, não aparecem. Então, se a gente precisa usar uma CFOP que não está nessa lista, a gente tem que ir lá na tela, no módulo CIS, lá na tela de configuração de CFOP e fazer a configuração da variação necessária. Aí ela vai aparecer nessa tela, a gente consegue utilizar ela na configuração. Certo? Uma vez configurada a operação fiscal, a gente pode configurar a aba de ICMS. Essa aba de ICMS, ela contempla inicialmente o CST, que a gente vai utilizar, e baseado no CST que a gente escolher, a gente vai ter os campos aqui embaixo, habilitados ou desabilitados, de acordo com o que a gente precisar informar. Se a gente optar por uma CST 00, que é tributada integralmente, a gente vai ter a alíquota de ICMS liberada. Se a gente optar por uma CST 10, que é de substituição tributária, a gente vai ter a aba de substituição tributária liberada aqui embaixo. E assim por diante. O sistema ele vai abrir e fechar os campos de acordo com a CST que a gente escolheu. É importante salientar, tanto para essa aba quanto para todas as outras, todo o campo que tiver um percentual informado, ele vai ser calculado no momento do faturamento. Ele vai ter a sua base calculada e também o seu valor calculado. E isso vai ser inserido na pré-nota. Se não houver um percentual informado, o sistema ignora esse campo e não calcula nem base nem valor. Ok? Aqui embaixo, esse campinho utiliza a carga média. Tem um ou dois estados, se não me engano, agora não me lembro qual estado. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Tem um estado ou dois que utilizam carga média e não utilizam o percentual. Nesse caso, para a substituição tributária, a gente selecionando carga média, o sistema ele habilita uma aba acima aqui de carga média, onde a gente informa a data e qual é a carga média para cada NCM, fazendo a configuração para utilização. Eu não creio que nenhum cliente da nossa carteira atualmente utiliza essa opção de carga média. Mas se alguém utilizar, é aqui que a gente aplica essa solução. Ok? Bom, isso tendo sido visto, a gente vai ver a aba de IPI. Da mesma forma, a gente informa o CST, informa o percentual do IPI ou o valor de pauta do IPI. E se ele tem apuração descendial ou não. No caso de algum NCM que tem aplicação de SENC, o SENC é informado aqui embaixo. Seguindo a mesma linha, nós temos a configuração do PIS/COFINS agora. Na configuração do PIS/COFINS funciona da mesma forma. CST de PIS, CST de COFINS, percentual, valor de pauta, ou no caso de PIS-ST, COFINS-ST, temos os campos aqui também. Essa flag soma IPI, essa opção soma IPI, ela é importante, porque se você soma ICMS, se você marcar ela aqui, o sistema faz o cálculo da base do PIS e da base do COFINS de acordo com o valor cheio do item. Se você desmarca essa opção, o sistema abate o valor do ICMS do total do item. Algumas empresas conseguiram liminares para poder descontar o valor do ICMS no cálculo do PIS, para evitar aquela jogadinha da Receita de cobrar imposto sobre imposto. Não são todas as empresas, mas algumas conseguiram essa liminar, então a gente tem essa opção. Se você desmarca esse campinho, o sistema abate o valor do imposto de ICMS do total da mercadoria para poder calcular o PIS. Certo? Isso funciona no PIS e no COFINS. Essa aba outros impostos, ela está reservada para alguns impostos que não têm a ver com a indústria de food service. É mais para combustíveis, energia elétrica, comunicações, outros impostos específicos de algumas áreas. Tanto que essa aba ainda está em desenvolvimento. A gente já tem ali a CID, tem o CSLL, vai entrar mais alguns impostos aí, tem em desenvolvimento agora. Mas como não é foco do food service, então a gente não liberou ainda esses impostos, porque eles não vão ser utilizados nesse cenário. E por fim temos a aba de carimbos, porque alguns impostos exigem que na observação da nota saia
um carimbo com valores, percentuais e assim por diante, FCP, por exemplo, e outras coisas. Nessa aba carimbos, a gente configura todos os carimbos necessários para que a nota possa sair com todos os dados que a Cefaz exige. Certo? Então, nessa etapa aqui, quando a gente chega nessa aba, a gente terminou todo esse processo de configuração de uma tabela fiscal, de uma configuração fiscal. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha nos slides aqui agora e deixa eu mostrar para vocês na prática como que funciona esse processo de criação de uma tabela fiscal. Eu vou carregar aqui o sistema e a gente vai ver isso acontecendo. Se a gente for aqui no CIS, aqui no CIS, a gente consegue observar em escrituração fiscal, configuração fiscal, a tela de cadastramento da configuração fiscal. A primeira aba que a gente vê é uma aba de consulta. Nessa aba de consulta, a gente consegue ver todas as configurações fiscais que a gente tem. Como na prática existe a possibilidade, ou teoricamente existe a possibilidade de haver milhares de configurações, até mais, a gente exige que seja informado ou o código da configuração fiscal já criada, ou pelo menos a tabela fiscal. Por exemplo, se a gente informar aqui a tabela fiscal CST00 e filtrar, a gente vai ver as configurações fiscais que estão vinculadas a essa tabela fiscal. Ok? E a gente pode especializar esse filtro usando os outros campos aqui. Quanto mais campos a gente colocar, mais especializada vai ser a nossa busca. Além de poder também fazer a nossa consulta padrão aqui na grade. Ok? Uma vez que a gente queira cadastrar uma configuração nova, a gente aperta o botãozinho mais e, como a gente mostrou nos slides, a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para essa configuração. Por exemplo, essa vai ser uma configuração que eu vou vender do Paraná para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu coloco aqui... Aqui pode ser qualquer nome, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui, RJ, ela vai ser uma tabela para produto acabado, para item de revenda, para item de revenda, sei lá, para destinação de consumo e para não contribuinte. Não contribuinte. É um exemplo de nome que a gente pode dar. A gente vai escolher a tabela Paraná CST00, porque a empresa que vai usar essa configuração fiscal é uma das minhas empresas do Paraná. A natureza fiscal, vamos colocar uma natureza de venda. O tipo de item vai ser um item de revenda. Então, ele vai ser uma mercadoria para revenda. Qual que é a origem da mercadoria? Vai ser para mercadorias de origem nacional, que eu vou vender para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A destinação vai ser para consumo final, não é órgão público, vai ser uma venda presencial, e para não contribuintes de ICMS. Ok? Aqui eu vou informar a CFOP, nesse caso, como é uma operação presencial, eu vou informar uma CFOP iniciando com 5102, e variação 1. Uma vez que eu informei a CFOP, eu vou para o ICMS. Vai ser uma venda com ICMS tributado integralmente a 12%. Aqui é interessante observar esse campo, ele precisa ser preenchido. A modalidade de determinação da base de cálculo vai ser pelo valor da operação. Não teremos redução, vai ser uma alíquota de 12%. Como vai ser dentro do Estado, eu não vou informar o diferencial de alíquota e nem FCP. Vamos para o PIS/COFINS, vai ser uma operação tributada integralmente a 3,5 e eu vou somar ICMS. O meu COFINS também vai ser integral de 7%, que também soma o ICMS. Outros impostos não vou mexer, carimbo não vou colocar. Pronto, fiz a minha configuração fiscal. Então, sempre que ocorrer uma venda que
o cenário da venda bata com esse filtro que eu fiz em cima, o sistema vai vir direto aqui, vai pegar todos esses dados e vai aplicar no meu item. Lembrando que uma pré-nota pode ter N itens e cada item pode ter a sua configuração específica. O sistema não vai usar uma configuração para a pré-nota inteira. Cada item vai ter a sua configuração. Ok? Pois muito bem, então é assim que se faz uma configuração fiscal. Agora vamos continuar os slides lá para a gente ver como que isso acontece dentro da pré-nota. Vamos voltar à apresentação do slide. Muito bem. Se a gente observar agora aqui o próximo slide, a gente vai ter a configuração fiscal finalizada. Agora a gente precisa fazer o sistema entender que o NCM que eu estou usando na minha pré-nota vai chegar naquela configuração fiscal que eu criei. Como que eu faço isso? Usando o vínculo entre tabela fiscal e NCM. Esse vínculo, ele acontece lá na tela, lá no módulo ADM, no menu Cadastros, Configuração do NCM. Lá eu tenho esse cenário aqui. Nesse cenário aqui, eu tenho o local para informar a tabela fiscal e ao lado eu tenho todas as minhas empresas. Observe, esse é um detalhe muito importante. Um NCM, ele só pode estar vinculado a uma tabela fiscal por empresa. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui a minha empresa 1, a Consistemas, ela é uma empresa do Paraná. Esse NCM aqui, 00099, ele vai utilizar a tabela fiscal 1, CST00, para a Consistemas, que fatura do Paraná. Se eu tivesse uma segunda empresa faturando no Paraná também, por exemplo, se a empresa 2 estivesse faturando também no Paraná, eu marcaria a empresa 2 nesse caso, que ela também usaria a tabela fiscal 1. Certo? Então o sistema ele vai pegar o NCM que você informou na pré-nota, vai olhar qual é a empresa, vai vir aqui nessa tabelinha e vai achar qual tabela fiscal ele vai usar. No caso, esse NCM vai pegar a tabela fiscal 1 quando a Consistemas, empresa 1, estiver emitindo uma pré-nota. E dentro dessa tabela fiscal, eu tenho todas as configurações necessárias para cada cenário de venda meu. Certo? Muito bem, uma vez que eu tenho o NCM configurado, eu já posso utilizar isso na pré-nota. Esse texto do slide, ele fala um pouco do que a gente já conversou. Ele diz que numa pré-nota ele vai usar os dados que estão naquela aba dados, mais do que tem lá no cliente, mais do que tem no item, vai somar com o NCM e vai buscar a tabela fiscal necessária para a utilização dentro do sistema. Uma forma da gente saber qual tabela fiscal o sistema usou e de saber se os impostos foram calculados corretamente é se a gente, lá na tela de pré-nota, na aba itens, a gente der 2 cliques em cima do item, na grade de itens. Quando a gente fizer isso, o sistema vai abrir essa grade aqui que a gente está olhando. Nessa grade aqui, eu tenho todos os dados do item que foi aplicado na pré-nota. Inclusive, qual tabela fiscal foi utilizada, se a gente observar aqui embaixo, qual a configuração fiscal utilizada com o código e a descrição dela. E se a gente rolar essa tela para baixo, a gente vai ver todos os impostos, como eles foram calculados, com percentual, base, valor e assim por diante. Além de outros dados da nota. Aqui em cima a gente pode observar qual a CFAP que foi utilizada e assim por diante. Então a gente usa essa grade para saber exatamente o que foi calculado. Pode acontecer da gente colocar um item lá na pré-nota e, de repente, o sistema não achar uma configuração fiscal para esse item. Nesse momento, o que vai acontecer? O sistema vai colocar esse item em vermelho na grade e ele vai exibir uma das 2 mensagens que a gente vai ver agora. Só pode existir 2 possibilidades para que ele não ache a configuração fiscal. A primeira é essa que a gente está vendo agora no slide. Se o NCM não tiver uma tabela fiscal configurada.
Nesse caso, o sistema vai apresentar essa mensagem que a gente está observando aqui. Ó. Não existe uma tabela fiscal configurada para o item, código, descrição do item, na empresa 1. Nesse caso, o que tem que ser feito? A gente tem que ir lá no NCM e configurar, indicar uma tabela fiscal para o sistema usar na empresa que está sendo utilizada para fazer a pré-nota. Ok? A segunda possibilidade de falha é se o NCM tem uma tabela fiscal, mas não existe uma configuração fiscal dentro dessa tabela que atenda ao cenário da venda que está sendo realizada. Nesse caso, o sistema emite essa mensagem que a gente está observando aqui. Nessa mensagem, o sistema traz todas as informações que ele utilizou para fazer a pesquisa. Ele vai informar aqui, ó, de início, qual a tabela fiscal que ele usou, qual a natureza, o tipo, origem, o F-destino, qual a destinação, o órgão, todos os campos utilizados naquele cabeçalho, naquele filtro que a gente configurou lá em cima. Ou seja, esse foi o cenário que o sistema utilizou para tentar localizar uma configuração fiscal e ele não conseguiu. Nesse momento, ele exibe essa mensagem para o usuário. Aí o que acontece? O usuário tem duas opções agora. Ou ele continua lançando os demais itens no sistema e deixa aquele item lá em vermelho sem a configuração fiscal. O sistema permite que a pré-nota seja lançada normalmente. Ele pode, inclusive, gravar essa pré-nota, deixar essa pré-nota lá gravada. E ele pode voltar depois e fazer essas configurações, fazer essas inclusões e acertar a pré-nota. Ou ele pode ir lá na tela que a gente mostrou há pouco de cadastramento, de configuração fiscal, fazer a configuração fiscal utilizando esses dados que essa mensagem forneceu, voltar na pré-nota e apertar aquele botãozinho de atualização de item. O sistema vai novamente fazer pesquisa, dessa vez vai achar a configuração, porque o usuário realizou essa configuração, e a tela vai seguir normalmente o seu caminho. Então, o que acontece? Se o usuário optar por, posteriormente, vir corrigir essa pré-nota, ele pode entrar na pré-nota, na grade de itens tem uma coluna chamada mensagem. Essa coluna mensagem tem um azinho, que se ele tiver em maiúsculo, o usuário pode clicar em cima dele e o sistema vai exibir novamente essa mensagem aqui. Ele fica gravado lá no item, para que a gente possa consultar quantas vezes forem necessárias até realizar a configuração. Ok? Uma vez que a gente configure que o sistema faça os cálculos necessários para a utilização da configuração fiscal, aí a nota pode ser faturada normalmente. Antes disso, se tiver um item em vermelho, o sistema não pode faturar. Ok? Muito bem. Seguindo, então, a apresentação, a gente tem aqui um dado interessante. Existem alguns cenários que a gente precisa fazer uma configuração exclusiva para um item e não no NCM. Por que a gente orienta a fazer a configuração no NCM? Porque vários itens diferentes compartilham o mesmo NCM. Se a gente configura no NCM a tabela fiscal, o nível de configurações é muito menor. E como a Cefaz utiliza o NCM como padrão para configurações, em quase 100% dos casos, vai ser suficiente configurar lá no NCM. Existem alguns cenários em que isso não é possível. Um cenário bastante conhecido é o da água mineral, que apesar da água mineral de 20 litros, de 1,5 litro e a de 500 ml possuírem o mesmo NCM, a água mineral de 500 ml possui algum incentivo fiscal que as outras não possuem. Então, ela tem que ser tributada de uma forma diferente do NCM dela. Em casos como esse, a gente pode ir lá na tabela, na tela de cadastramento do item, na aba fiscal, a gente tem um cenário muito parecido com aquela configuração do NCM.
Então, a gente consegue vincular uma tabela fiscal nesse item específico e vincular essa tabela à empresa necessária. Com isso, o sistema deixa de olhar o NCM quando você colocar esse item aqui na pré-nota e vai buscar as configurações que são exclusivas no item. Aí a gente consegue isolar uma configuração exclusiva para um item, se necessário. Mas salientando, se for necessário. Porque se a gente começar a configurar tudo dentro do item, a chance da gente ter configurações diferentes para itens que precisam ter o mesmo faturamento é muito grande. E para achar isso depois é muito complicado, para manter essas configurações é muito complicado, porque a quantidade de registros a ser operado ou a ser alterado é muito grande. Então, vamos manter sempre o foco em configurar o NCM e o item, se for necessário. Bom, vamos então agora, mais uma vez, ver na prática como é que funciona. Deixa eu colocar uma pré-nota para vocês, para que vocês possam observar como que o sistema trabalha com a configuração fiscal. Vamos lá na... Opa, o pessoal está me informando aqui que a renderização está muito lenta de uma tela para outra. Isso talvez seja por conta da conexão. Não sei, eu vou tentar manter então a tela mais tempo em exibição para que ela possa atualizar aí para vocês. Tá ok? Lembrando que eu vou disponibilizar depois essa apresentação de slides. Vou corrigir só aquela foto que ficou trocada. E daí vocês podem consultar isso depois no decorrer do período, quando vocês precisarem. Ok? Mas vamos lá então. Deixa eu entrar aqui no ADV. Vou entrar no ADV aqui. Eu coloquei em uma das minhas telas aqui o webinar que está sendo exibido para eu acompanhar a renderização aqui da tela. A gente vem aqui em lançamentos, pré-nota. Lançamentos, pré-nota. Bom, na tela de pré-nota, o meu objetivo aqui com esse webinar não é dar um tutorial de como lançar uma pré-nota, ok? Então, eu vou passar por essa fase de informações aqui, já partindo do princípio que quem está assistindo já conhece esse processo de pré-nota. Muito bem, vamos colocar uma pré-nota nova aqui, vamos criar uma nova pré-nota. Quando a gente cria uma pré-nota nova, a primeira coisa que a gente faz é informar a natureza fiscal, um dos pontos utilizados para a busca da configuração fiscal. Vamos pegar uma natureza de venda. Uma vez que a gente escolhe a natureza de venda, a gente escolhe o destinatário. Desse campo aqui também saem vários outros campos que a gente utiliza lá na configuração. Sai o estado de destino, sai o tipo de cliente, se é contribuinte ou não, se é Sulfram ou não, e assim por diante. Uma vez informados esses dois campos, a gente vem para a aba dados, onde a gente informa vários campos, dentre eles o indicador de presença do comprador. Esse indicador de presença do comprador, ele é um daqueles que a gente utiliza também no filtro. E a destinação, consumidor final, que também participa do filtro. Ok? No caso aqui, vamos colocar a industrialização. Uma vez que a gente configure essa aba dados, a gente vai lançar o item. Vamos pegar um item aqui, o item 10885, o chantilly. Vamos vender 10 embalagens de chantilly a R$10 cada um. Ok? Quando eu clicar aqui no incluir, nesse momento o sistema reúne todas as informações necessárias e manda pro processo de busca de configuração, e esse processo de busca de configuração vai tentar localizar a configuração ideal. Vamos ver isso acontecendo. Ó, o sistema buscou a informação, o que aconteceu? Ele não achou uma configuração para esse cenário. Está vendo aí a tela? A gente tem um SNCM configurado na tabela 1, ele achou, mas a gente não... A natureza fiscal 2, tipo de item produto acabado, nacional,
venda para Santa Catarina, destinação industrialização, órgão público não, operação presencial não. Aí ele não achou essa configuração aqui. Então o que a gente faz? Vamos lá e vamos fazer uma configuração para esse cara aqui. Uma das coisas que a gente costuma fazer nesse caso, como o sistema às vezes sobrepõe a tela, eu costumo copiar essa mensagem e deixar aqui do ladinho para usar ela de referência. Já está em desenvolvimento uma função que quando a gente apertar um OK aqui, ele já vai automaticamente abrir a tela de cadastramento de configuração já com todos os campos preenchidos para a gente. Mas isso ainda está em desenvolvimento, ainda não tem um prazo para ser liberado, então, por enquanto, esse processo tem que ser feito manualmente. A gente vem aqui no CIS, lá na tela de configuração fiscal, a gente vai pegar uma configuração nova. Então, vamos lá. Nessa configuração nova, a gente põe uma descrição aqui, descrição, demonstração, só para a gente não se delongar muito. Qual tabela fiscal a gente usou lá? Tabela fiscal 1. Qual foi a natureza? Natureza 2. Qual o tipo do item? Produto acabado. Foi um item 4. Origem da mercadoria? 0, nacional. A UF de destino? Santa Catarina. Qual era a destinação? Destinação para industrialização. Não era órgão público. Indicador de presença era operação presencial. E contribuinte, ele é não contribuinte de CMS. E não é SUFRAM. Em cima disso, a gente faz a configuração da CFOP, 5102, variação 1. O ICMS vai ser o 00. Tributado pelo valor da operação em 12%. O PIS 01. PIS vai ser o 01. Vou colocar um pouco mais devagar para renderizar lá. O PIS é 3,2 e soma ICMS. Vamos configurar o COFINS da mesma forma. 01, 7 e soma ICMS. Salvamos a nossa configuração fiscal. Nesse momento, eu posso voltar aqui no ADV. Tá vendo que está vermelhinho o item? Ó, eu posso vir aqui, lembra daquela coluninha mensagem? Se eu clicar nela aqui, ó, ele me abre a configuração que ele procurou e não achou. Tá vendo aqui? Eu consigo visitar ela de novo quantas vezes eu quiser. Mas como eu já fiz essa configuração, o que eu faço agora? Aperto esse botãozinho aqui, que é o botão de atualização de cálculo de impostos. Clico nele. O sistema, ó, ele já ficou pretinho aqui, ó. Tá vendo que o item ficou pretinho agora? Porque ele achou uma configuração fiscal. Ah, mas qual configuração fiscal ele achou? Vamos olhar. Vamos dar 2 cliques em cima do item. O sistema vai abrir aquela janelinha com a grade e todos os dados do item. Olha ela aí, ó. Qual a CFOP que ele pegou? Pegou a 5102, variação 1. Qual foi a tabela fiscal que ele usou? Usou a tabela 1. E aqui está aquela configuração que a gente usou, ó, descrição, demonstração, tá vendo? Vamos rolar essa aba aqui para baixo. A gente vai poder observar, o primeiro bloquinho que vem é o do ICMS, ó, imposto ICMS. O CST 00, a origem 3, o valor de base foi R$100, percentual de 12 e o valor 12, tá vendo? Aqui tem todos os dados, todos os ICMS, ó. Tem o grupo de ST, tem o grupo de diferencial de alíquota, tem os não computados, tem o Simples Nacional, estão todos aqui. Passando isso, a gente tem o bloco de FCP para operações interestaduais, temos o bloco de IPI, que nós não temos, nós somos indústria, e o PIS. O PIS ele calculou ó, a 3.2 com a mesma base, também calculou o COFINS, tá vendo? E aqui para baixo temos outros dados do item, que podem ser interessantes em outros cenários. Ok? Então, a gente sabe que esse item ele foi corretamente faturado, corretamente configurado e fiscalmente ele está correto.
Nesse momento, se eu quiser salvar essa pré-nota e faturar ela, eu consigo. O sistema vai faturar ela e vai mandar para a Cefaz ver se ela rejeita ou se ela aceita essa nota. Ok? Se vier aqui em dados adicionais, a gente vai ver que a nota já foi e está em processamento. Daqui a pouco a Cefaz responde se rejeitou ou se atualizou. Como esse não é o foco do nosso webinar, então a gente não vai entrar em detalhes aqui. Certo? Então, é dessa forma que o sistema utiliza a configuração fiscal. Lembrando, mais uma vez, o sistema só utiliza isso para venda, bonificação ou transferência. Voltando, então, lá na nossa apresentação de slides agora, nós temos aqui a conclusão do nosso webinar. É interessante, nas considerações finais, a gente citar o seguinte. Se a gente for olhar de uma maneira fria todas as combinações possíveis de filtros para uma configuração fiscal, a gente consegue bem mais de 50 milhões de configurações diferentes possíveis para ser cadastrado naquela tela. A princípio parece um número absurdo e trabalhoso, e meu Deus, milhões, mas não é bem assim. Na prática, a gente tem observado que a quantidade de configurações são muito poucas, principalmente nesse cenário de food service. Eu fiz um levantamento com os nossos clientes de food que estão usando a versão 3.0. A empresa que mais tinha configurações, que já está há mais de um ano trabalhando e faturando com o Everest 3.0, tem 19 configurações. E dessas 19, uma boa parte são configurações para transferência de mercadoria. Ou seja, na prática não são muitas. Uma vez que você configure certinho as primeiras, a necessidade de você voltar nessa tela e reconfigurar ou fazer uma configuração que não existe é muito esporádico. E quando isso acontecer, a forma de se fazer é tão facilitada que não dá trabalho. Uma vez que ela está feita, você não precisa voltar nela mais, se houver uma alteração de legislação. Fora isso, sempre que você faturar aquele item naquele cenário, a configuração vai estar lá disponível para você. Então, vale a pena dar atenção a esse processo, a essa parte do sistema, para que a gente consiga ter um sistema que trabalhe de uma maneira coesa com o fisco e assim a gente possa fazer com que esse processo flua. E se a gente configurar certinho, não dá trabalho. São poucas configurações que conseguem atender a praticamente todos os cenários que uma empresa de food tem para fazer faturamento. Principalmente porque a maioria das notas fiscais que o food service, um restaurante, vai emitir são notas fiscais de substituição de cupom. E nota fiscal de substituição de cupom não depende da configuração fiscal. Ao contrário, uma nota fiscal de substituição de cupom, ela depende da configuração que foi feita lá no PDV. Então, se o PDV não tiver configurado corretamente, quando for faturar uma nota fiscal de substituição de cupom, a Cefaz vai rejeitar porque a configuração fiscal não está correta. Mas aí não a configuração fiscal do Everest, a configuração fiscal do PDV. Porque o Everest aproveita os dados que o PDV forneceu do cupom. Também é importante dar atenção para a configuração que está lá no PDV. Ok? Nós tivemos problemas sérios aí há pouco tempo com um dos nossos clientes que eles não informaram o PIS e o COFINS no PDV. Então, os cupons todos foram emitidos sem PIS e COFINS. Quando ele tentava fazer uma substituição de cupom, a Cefaz rejeitava porque não tinha o PIS e COFINS. E daí como é que a gente ia corrigir? O cupom já tinha sido emitido, já estava na Cefaz, sem essa informação. Para a gente fazer essa correção foi muito complicado e sempre há aquela insegurança se isso vai dar algum problema futuro com fiscalização ou não. Então, deem bastante atenção também à configuração fiscal do PDV para a substituição de cupom. Fora isso, devolução de nota de venda, devolução de compra e notas de referenciais, elas utilizam a configuração da própria nota de origem. Então, ela não vai usar a configuração fiscal. Ela vai pegar os dados da nota de origem, uma devolução de compra, por exemplo, vai usar os dados da DANF, de entrada.
Uma devolução de venda vai usar os dados da nota fiscal de venda, de origem, que você tem que vincular na devolução. Então, a gente não precisa se preocupar com essas configurações. É só para venda, bonificação e transferência. Ok? Gente, então, isso tendo sido posto, o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário, quiser fazer agora, pode fazer. Se quiser me mandar por e-mail, pode mandar. Ou o pessoal que está aí junto com o Diego, com o pessoal da Com, se quiser perguntar para ele, ele passa para mim. A gente consegue tirar todas as dúvidas. É importante que esse processo fique bem arraigado na cabeça de quem usa, do faturista, do contador, de quem está fazendo as configurações, para que a gente consiga fluir com esses dados de maneira correta. Pois não, Angela? Ok. Enquanto a Angela escreve a pergunta dela, só mais um parênteses. Qualquer configuração fiscal, ela pode ser alterada. Se você tem uma configuração fiscal e ela não está de acordo, você não precisa criar uma nova, cancelar essa ou criar uma nova. Você vai lá e altera a que já existe. Quando você tem um cenário onde você precisa configurar uma mesma empresa tenha que faturar o mesmo item de formas diferentes, é necessário que a gente busque as diferenças do processo de faturamento, as diferenças dentro da operação, para a gente saber aonde a gente vai alterar na configuração para criar uma específica para cada cenário. Para não haver a necessidade de ter que ficar entrando lá e alterando todas as vezes que forem faturar. Quando você diz espelho de cupom, é a substituição do cupom fiscal, porque o processo de substituição de cupom fiscal, ele não é um processo de uma pré-nota de venda. Uma pré-nota de substituição não é uma pré-nota de venda. A venda já aconteceu, ela aconteceu no PDV e foi comprovada pelo cupom, você só vai substituir. Então, é necessário que você pegue o cliente que você quer mandar, você escolhe uma natureza fiscal de substituição de cupom, não de venda, e aí tem um botãozinho do lado da tela do cliente, lá do destinatário, onde você escolhe qual o cupom fiscal que você vai referenciar nessa nota. Escolhendo esse cupom fiscal e os itens que você vai referenciar, ele vai pegar os dados do item e vai adicionar na nota. Ele não vai buscar uma configuração fiscal. Ele só busca a configuração fiscal se você estiver fazendo uma operação de venda, tentando substituir um cupom. Nesse caso, sim, aí tem que ter uma configuração, porque na prática é uma operação de venda, não uma operação de substituição. Perdão. Se a gente tiver um cenário onde você tem o cupom, aí você cancelou o cupom para poder emitir uma nota para o cliente, aí nesse caso, você vai ter que ter a configuração fiscal. Se você vai usar um cupom válido referenciando ele, aí você aí o sistema vai buscar os dados que o PDV forneceu junto com o cupom na integração dos dados. Perfeito. A gente pega um cenário desses e analisa e vê onde é que está o ponto aí que a gente não está pegando para saber o que está acontecendo. Ok? Mas a regra geral é essa. Se é uma substituição, o que vale é a nota que você referenciou. Se é uma venda, é a configuração fiscal. Ok? Gente, se ainda não tem mais dúvidas, então nós vamos encerrar por aqui. E qualquer coisa, então mande e-mail para a gente, contata um dos consultores e a gente vai ter prazer em ajudar vocês. Ok? Muito obrigado, então. Até a próxima.